O CDB eu pago imposto de renda. Então você tem que, do CDB você tem que descontar o imposto de renda referente ao prazo do vencimento, né? Quanto tempo você emprestou o CDB para a instituição bancária, né? O CDB só pode ser emitido por bancos, tá? Lembrei aqui também que a gente não falou do CDB. Lembrei porque a gente agora vai falar do RDB, né, Marlon? Isso. E o RDB mais famoso do momento é o do Nubank, né, Leandro? Que a gente sempre Isso, acaba sugerindo pro pessoal. O, o RDB funciona basicamente como CDB, né? Não tem muita isso, diferença entre os dois no mecanismo. Você vai isso. investir num título que é emitido lá pelo banco, e aí esse RDB do Nubank tem uma rentabilidade diária, né? Então ele é muito interessante por isso. Que você investe hoje, precisou de dinheiro amanhã, você resgata, ele mesmo desconta lá o imposto de renda, que funciona igual do CDB, né? Isso. Então tem uma praticidade bem grande. Isso. Umas curiosidades, eu fui dar uma lida. O RDB, o CDB ele só pode ser emitido por banco. O RDB não. Pode ser emitido por banco, instituição financeira, como o Nubank, né, que não é banco. E o RDB ele é inegociável e intransferível. Então não dá para você fazer marcação a mercado com o RDB. Com o CDB já dá. Aí já é um nível mais acima de investimento, né? Aham. E com o RDB você não consegue fazer isso. Mas na funcionalidade é a mesma coisa. Aliás, até uma curiosidade que a gente estava vendo do Nubank, né, Marra? Um pouco antes de entrar na live, isso que é legal, porque a gente estuda bastante também para desenvolver as lives e os conteúdos. É porque a gente estava vendo que no Nubank, a conta Nubank, não sei se vocês têm, tem a conta Nubank, que fica rendendo dinheiro, e tem o guardar dinheiro do Nubank, né, onde você pode guardar o seu dinheiro. Quando você guarda dinheiro no Nubank, é que ele vai para um RDB se assim você escolher lá na plataforma no Conta, né? Então, quando você guarda o seu dinheiro, ele está protegido do Fundo Garantidor de Crédito. Quando ele está na conta, ele não está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas ele está investido em títulos do Tesouro. Então, ele está protegido pela soberania nacional, né? É só curiosidade, eles acabam rendendo praticamente a mesma coisa, né? E eles estão bem seguros, né? Um está seguro porque está no título investido no Tesouro Nacional, e outro está, quando você guarda, está investido no RDB, que tem proteção também do Fundo Garantidor de Crédito. A Natália perguntou, seguro do mesmo jeito? Os dois oferecem bastante segurança, né? Tanto o Tesouro Nacional quanto o RDB. Aliás, galera, se vocês quiserem que a gente fale sobre bancos digitais, né? Essas contas digitais para perderem o medo, manda um joinha aí para a gente entender que vocês querem que a gente fale sobre essas contas digitais para ver se vale a pena, né, trocar o bancão por essas contas digitais. Então, manda um joinha aí para a gente ver se vocês estão querendo que a gente fale sobre. Tá? Exatamente. Então, dando sequência aqui, ó, a galera já dando joinha aí, né? Natália, Heloísa, isso aí. Nosso amigo chegou aí, Diego, Equilíbrio Financeiro, grande abraço. Então vamos lá. Então a gente já falou de poupança, CDBs, LCI, LCA, RDBs. Não vamos nos perder na nossa sopa de letrinha. Agora vamos falar sobre letras de câmbio, né? Letras de câmbio, mesma coisa. Qual é a finalidade da letra de câmbio? Ele vai financiar a atividade de exportação, que é muito importante para a nossa balança comercial também, né? Então, o risco é baixo, então o risco é baixo do empréstimo, né? Não é que nem um empréstimo, do empréstimo não. O risco é baixo do seu produto final, de saída do banco, né? Então a taxa de juros é baixa, né? E consequentemente o investimento, letras de câmbio, né, não tem uma rentabilidade tão alta, certo, Marlon? Isso aí. É isso aí, segue a mesma lógica, né? Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Então, sempre que você for emprestar, voltando, batendo de novo na mesma tecla. Sempre que você for fazer esse tipo de investimento, você tem que ficar atento em qual que é a atividade de quem está tomando aquele recurso, né?
Isso aí, tô vendo muita galera aí da EFINC, né? Que é o curso que a gente está fazendo aí de educadores financeiros. Manda um abraço para todo mundo. A gente começou hoje, né? A galera é bem animada. Então, se você aí está fazendo EFIC, manda uma notícia aí pra gente que você está assistindo aqui a gente. Muito legal saber que a galera está aqui assistindo a gente. E a gente falou das letras de câmbio, né? E as letras hipotecárias, Marco? Letras hipotecárias, o nome já diz, né? É referente às hipotecas, né? Então, Isso. ô Leandro, o risco da hipoteca é maior ou é menor do que o risco dos outros empréstimos? Então, o risco é menor. Então a rentabilidade também vai ser menor, né? Exatamente. Aí você pergunta, muito boa pergunta, Malo. Você vê, letras hipotecárias, ele financia, né, imóveis, né? LCI financia imóveis. Só que as letras hipotecárias, eles financiam imóveis com garantias, tá? Então, como ele financia imóveis com garantia, o risco é menor. Como o risco é menor, o produto oferece uma rentabilidade, o produto investimento oferece uma rentabilidade menor. Sim. Até porque o LCI pode ser para incorporadora, para quem Isso, vai construir ainda, né? Então isso. acaba tendo um risco maior. Um ponto que a gente não. Na verdade, o CRI que pode ir diretamente para a incorporadora, né, Leandro? A gente acabou Isso. pulando. O CRI pode ser emitido diretamente pela empresa que vai fazer a construção, e o LCI é um banco que vai emprestar para quem vai fazer essa construção, né? Isso. O CRI e o CRA, né, o CRI, CRA, né, que são certificados, são produtos diferentes, né, como LCI e LCA. O CRI é o certificado de recebíveis imobiliários e o CRA é o certificado de recebíveis do agronegócio, né? Eles são emitidos pelas securitizadoras, né? E são lá e eles não têm fundo garantidor. O CRI, o CRA é importante também, mas também não tem são isentos de imposto de renda. Isso aí. E agora vamos para as debêntures? Vamos, famosas debêntures. Então, como que funcionam as debêntures, né? As debêntures são muito parecidas com os CDBs, só que a grande diferença é que quem emite é uma empresa. Então, por exemplo, uma empresa de energia está precisando expandir a linha de transmissão dela, precisa de capital. Então, ela vai emitir um título de dívida no mercado, prometendo pagar X% lá de juros, e aí a pessoa vai, investe e recebe lá na frente. A grande diferença é essa. A grande sacada da debênture é a debênture incentivada, né, Leandro? Isso. Pode seguir, Até nesse Marco. caso, que até nesse caso da energia é um ponto, porque o que acontece? Quando a captação é para obras de infraestrutura do país, o governo acaba dando um incentivo para as pessoas investirem naquele projeto. Então, qual que é o investimento? O incentivo? O governo retira o imposto de renda da rentabilidade daquele investimento, né? Isso. O banco, a empresa, né? A empresa, ela pode chegar no banco, chegar assim, banco, estou precisando aqui fazer uma obra, estou precisando de um dinheiro emprestado. Quanto é que você, qual o empréstimo que você pode me dar? Ah, qual é a taxa que você pode me dar de empréstimo? Ah, 130% do CDI. Vamos botar assim. Aí ela fala, pô, tá alto esse valor. Eu vou então emitir debêntures, né, para as pessoas com 125% do CDI, né, com uma taxa de 120, com uma taxa menor, né? Então, vale a pena para a empresa fazer isso. Agora, Marlon, a gente está falando de empresa, então quer dizer que debêntures é a mesma coisa que investir em ações, já que a gente está falando de empresas? Não, porque o que acontece? Debêntures são na parte da renda fixa. Estão na caixinha da renda fixa. E as Isso, ações estão na caixinha da renda variável. Fora exatamente. que, fora que a ação você vira um sócio da empresa. Na Isso. debênture não. Você só é um credor da empresa. Então a relação é bem diferente, né?
Isso. Quando você se torna sócio da empresa, né, você acompanha o que acontece com a empresa. Ela pode ir bem, como pode ir mal, né? Agora, quando você compra um título, uma debenture, né, você não importa como a empresa vai, ela vai pagar o que ela te deve, ponto. Se ela for muito bem, se ela for ela só vai pagar a sua dívida. Só importa uma coisa, né, Leandro? O que Que é? ela não quebre. É que ela Ela não só não quer. pode quebrar, que esse é o grande risco de quem tá emprestando para a empresa que está emitindo debênture, né? Muito bem lembrado, porque as debêntures não têm fundo garantidor de crédito, né? Então você tem que analisar bem a empresa, né, antes de pegar uma debenture. Então analisa muito bem a empresa, geralmente empresas incentivadas, como elas estão recebendo suporte do governo, né? Elas são mais robustas, então elas têm uma segurança maior, né? Então o ideal é que sempre procure debêntures incentivadas, né? Isso, até pouco, acho que há poucas semanas eu dei uma olhada lá na corretora, só tinha debênture incentivada e todas eram de geração de energia, todas. Geralmente a empresa vai construir uma ponte, um porto, né? E o governo entende que aquilo vai gerar uma economia para o país, então eles incentivam, né? Isentando a debênture do imposto de renda. Isso aí. E aí, essas que eu vi estavam pagando em torno de inflação mais 4 ou 5%. Então, assim, há tempos atrás, esse tipo de rentabilidade seria muito, muito interessante. Mas Sim. hoje acho que tem que avaliar melhor para ver se vale mesmo a pena ir para esse caminho ou escolher uma outra opção dessas que tenha uma garantia maior e até uma rentabilidade parecida, né? Isso. O Marlon falou que era o IPCA mais alguma coisa, porque as debêntures elas também podem ser pré-fixadas, pós-fixadas e híbridas, né? Assim como os títulos públicos. Então, quando você pegar uma debênture, é interessante tu olhar o prazo, olhar a lâmina dessa debênture, né? Olhar se ela é incentivada ou não, né? O que ela vai construir, o caixa da empresa. Então, é interessante você dar uma observada no comportamento financeiro dessa empresa. Isso aí. Então, só para dar um exemplo, né, Leandro? Porque a gente está se comprometendo a falar da forma bem simples, então acho que a gente até não passou nessa linha durante essa live. Então, só para lembrar, a pós-fixada, as pós-fixadas, os títulos, né, no geral. Pode ser CDB, pode ser RDB, LCI. Os pós-fixados têm um índice que vai sendo reavaliado conforme o tempo. Então, por exemplo, Isso, ele 100% do CDI, o CDI hoje é 2,25, mas amanhã pode ser 3. Então, hoje ele vai render em cima de 2,25 e amanhã ele vai render em cima de 3%. isso. Ele Então, tem uma rentabilidade, ele tem uma prometida, né? Vamos botar assim. isso. Está A vinculado a uma rentabilidade, taxa. isso, a rentabilidade pode até variar, mas vai ser sempre positiva. Você nunca, Isso. nunca, nunca vai perder. Desde que você não retire antes do prazo, porque aí sim você pode acabar perdendo dinheiro. Como a gente falou, renda fixa tem um prazo, os títulos têm um prazo, tanto de os produtos, os títulos públicos como os privados. Então, se você manter no prazo, você vai ganhar o que foi prometido, né? Se você tirar antes, você pode ganhar ou perder, né? Mas aí é um assunto mais. É porque renda fixa, na verdade, não é tão fixa assim, né? A Mas é renda um fixa, assunto a renda fixa só é fixa no vencimento. se cumprir o Antes prazo. disso, é, antes disso não é tão fixa assim, né? Isso, isso. Porque ela varia conforme varia a taxa de juros também. Isso aí. E aí podem ter também os títulos, por exemplo, os CDBs, como eu dei um exemplo, que pagava 10% ao ano. Então, o que é isso? Ele é um pré-fixado. Ele está te dando previamente quanto ele vai rentabilizar. Então, ou ele vai te prometer 10% ao ano, e se a Selic amanhã for para 20%, 50%, ele vai pagar 10% ao ano. Se a Selic for a zero, ele vai pagar 10% ao ano. Não vai mudar nada. Claro, no vencimento. Lembrando sempre. Isso. Você sabe exatamente quanto que você vai receber no vencimento.